então o ensino sobre o Antigo Testamento. Então agora nós vamos nos aprofundarmos e vamos entrar mais a nível de detalhe no Antigo Testamento. Veja que, lembre-se que a história dele fala de um patriarca, que era Abraão. Então uma aliança entre Abraão e Deus, dessa aliança surge um povo, e esse povo é um povo eleito por Deus, é um povo que Deus anda do lado, protegendo. Então o Antigo Testamento trata de Abraão para trás e de Abraão para frente. O período pré-abrâmico, que a gente chama, é da construção do mundo, a chamada de Abraão. Ali está desde o capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 11 de Gênesis. Só que de 1 a 5 é o período pré-diluviano. Do 6 ao 11 foi pós-dilúvio. Então houve 1656 anos até o dilúvio, depois 427 anos até a chamada de Abraão. Mas que você entenda que de Abraão para trás nós temos um período, que é o pré-abrâmico, e esse pré-abrâmico ele é dividido em dois pontos, antes e depois do dilúvio. Isso é importante que você saiba agora. Depois de Abraão para frente, você tem 9 etapas que compreende todo o resto do Antigo Testamento. Então você tem o período de patriarcas, você tem o período de Israel no Egito, Israel no deserto, Israel em Canaã, o período de Israel com os juízes, monarquia, reino dividido, cativeiro e restauração, período interbíblico. São 9 etapas que compreende esse período do Antigo Testamento. No interbíblico, aí os judeus, na sua nova terra, Canaã, eles ficam debaixo de gregos, persas, de romanos, eles ficam debaixo de egípcios, de sírios, é muito conturbado o período interbíblico, nós vamos entrar mais detalhadamente. Então essa é a linha de raciocínio do Antigo Testamento, essa é a coluna vertebral dele, período abrâmico, pré-abrâmico e as etapas que Israel sofre. Então para a gente falar primeiro, vamos começar do início lá, em Gênesis. Então vocês, os senhores, sabem que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse era o ano de 4004 a.C., dia 23 de outubro. Você vai falar assim, mas espera aí, a ciência diz que essa data está... Não, a Terra tem bilhões de anos, 4 bilhões de anos, não tem nada de 4 bilhões de anos. Vocês vão ver por que há esse problema com a ciência. Você não vai perceber que é estranho que a própria igreja e todas as igrejas que se referenciam à data utilizam a data de James Ussher, de 1650. Elas em momento nenhum elas utilizam de qualquer mecanismo que seja da atual ciência, do modernismo, para calcular alguma coisa. E vocês vão saber por que disso. Por que não é coerente, por que as coisas não batem. E isso é muito importante. Vocês vão entender por que diversas religiões surgiram no meio do caminho, por que o mundo se encontra do jeito que está hoje. Isso lá na frente, quando nós estivermos chegando, depois de um período de cruzadas, que eu falar um pouco de cruzada, que nós entrarmos no período do Iluminismo, antes da Revolução Francesa, aí você vai começar a cair a ficha do porquê de tudo hoje. Agora você tem que entender que a Terra foi criada no ano 4004, dia 23 de outubro. Quem chegou nessa data foi um arcebispo irlandês chamado James Ussher, em 1650. Mas havia outras pessoas que chegaram nessa mesma data. Um deles, um dos maiores cérebros do mundo, do planeta, Isaac Newton, ele também chegou nessa data. A questão da data da criação da Terra, ela é um pouco complexa, não é um negócio simples de calcular, porque hoje eu e o senhor, nós vivemos um calendário gregoriano. O Papa Gregório estabeleceu um calendário e suplantando um calendário romano que havia
o calendário juliano, porque ele havia um erro de data, ele tinha um problema de alguns dias, estava faltando, porque a rotação da Terra ela gira, ela não dá um dia em 24 horas, ela dá um dia em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então falta sempre uma quirera aí de 4 minutos, 3 a 4 minutos por dia. E isso tem que ser ajustado. Então o nosso calendário hoje, gregoriano, ajusta isso nos meses de fevereiro, quando tem 28 e 29 dias, nos anos bissextos, nos dias 30 e 31, é feito esse acerto e corrigido. Agora entenda que calendário, esses calendários romanos, eles começaram ali naquele período do nascimento de Cristo, que a gente chama de ano 1, mas para trás Moisés já tinha levantado, feito um calendário. Então o calendário de Moisés começa em torno de 15 dias antes deles saírem do Egito. Deus mostra para Moisés a lua nova, e o Moisés, para todo ano ele ter, para ele comemorar os eventos festivos, a Páscoa, o Pêssar, a saída deles pelo deserto, tem sempre uma data comemorativa, para que ocorra sempre na mesma época. Você imagine que a festa da colheita, que ocorria, por exemplo, numa primavera, ele quer comemorar no ano que vem na primavera. Então o calendário de Moisés era lunar. Então com um agravante, ele vem contando o tempo, e nós contamos o tempo a partir do nascimento de Jesus. E os judeus não entendem Jesus como filho do Deus Altíssimo. Então o calendário judeu continua. Por isso que hoje eles estão no ano 5.777, nós no 2017. Acontece que o calendário judeu, os meses para eles, ou tem 29 ou 30 dias, sempre. Para fazer o ajuste, eles a cada 19 anos, ele inclui um ano com um mês a mais. O ano, a cada 19 anos, o 19º ano tem um mês a mais, em vez de 12 fica com 13 meses. Aí ele faz a correção dessa pequena diferença de rotação na Terra. Então os calendários são diferentes. Então você imagine que voltar com isso até a criação da Terra, para calcular, não é um cálculozinho fácil de se fazer não, mas esse James Ussher fez, Newton fez, tem outras pessoas que contam a história que também fizeram. Então, a criação do mundo ocorre nessa data, 4004, e ali o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus no primeiro dia ele cria a luz e as trevas, ele faz separação entre luz e trevas. No segundo dia ele faz separação da terra, da parte e das águas, o que os cientistas hoje chamam de Pangeia, que é essa ruptura. Se você olhar para o mapa mundi, você consegue juntar as partes visualmente, você vê que parece um quebra-cabeça, que era tudo junto, uma coisa só, mas houve uma ruptura e água formando os continentes que nós temos hoje no globo. Então, ali no segundo dia. No terceiro dia, Deus cria a relva, as árvores frutíferas, algumas plantas. No quarto dia, ele cria os luzeiros, para fazer diferença entre o dia e a noite, o sol e a lua. No quinto dia, ele cria peixes, animais marinhos, aves. E sexto dia, ele cria animais domésticos, animais selvagens, répteis. Olha o réptil aparecendo aí. Animais que se rastejam junto com as aves no quinto dia. Mas os animais selvagens e os domésticos no sexto, junto com os répteis e junto com o homem e a mulher, que foram criados nesse dia. E Deus, quando cria o homem e a mulher, dá a ordem a eles: olha, crescei e multiplicai-vos. Então o homem é colocado na terra lá no sexto dia. E Deus, conversando com Jó, lá naquele capítulo 40, versículo 15, quando Deus fala de um braquiossauro, quem é que tem coragem de chegar perto dele? Quem é que já tentou entrar numa peleja com ele e saiu para contar? Quando a cheia do Jordão,
ele não se apressa a sair, a sua cauda é como o cedro, é uma árvore, o cedro é uma árvore fortíssima. E as traduções que ocorreram lá pelo ano 287 a.C., coloca como hipopótamo esse animal. Esse behemoth seria uma espécie de hipopótamo, e não é, porque o hipopótamo ele não ocorre no Jordão, ele ocorre no Egito, ali no Nilo. Então não tinha hipopótamo naquele lugar ali. Então, e até porque o rabo, a cauda do hipopótamo é fininha, pequenininha, não tem a violência de um cedro. Então, se você olhar com calma, que Deus chamando a atenção de Jó, porque Jó estava meio que, poxa, eu nunca fiz nada de errado com o Senhor, que questionou Deus em algum momento, e Deus chamando a atenção dele, comenta sobre o dinossauro que ele tinha feito junto com ele. E se você olhar no 5º dia da criação, no 6º dia da criação, você vai ver répteis lá. Animais que rastejam um dia antes, répteis no dia seguinte. Hoje ainda, cientistas, os mais novinhos, quando eles pegam amostras de fósseis, de pisadas de dinossauro junto com seres humanos, eles correm para os grandes cientistas para mostrar, olha aqui que eu encontrei, está aqui. Quando voltam para ver o resultado, eles simplesmente sempre ouvem assim, olha, a sua amostra foi destruída por vândalos, é jogado fora. Porque os novos cientistas querem a verdade, eles não estão preocupados se é a Bíblia ou se é a ciência que está falando. Essa briga ele não se mete, ele está animado para mostrar as coisas. Já os grandes jargões, os grandes velhacos da ciência que vendem livros de coisas que não se veem, esses não admitem, já que foi estabelecido o que é assim, por isso que a ciência está meio parada, você vai entender isso lá no Iluminismo, vamos deixar isso de lado por enquanto. Vamos voltar lá para o nosso período. Então, foi feito o homem e a mulher, Deus completa a sua obra, Adão vive, ato contínuo, Deus constrói uma espécie de jardim, porque eu entendo assim, se Deus vai colocar o ser humano na Terra, ele precisava fazer a caixinha de remédios desses seres humanos. Então ele precisava fazer vegetais que os homens consumissem para curar doenças. Então você imagine que Deus, vendo todo tipo de doença que o ser humano poderia ter, começou a criar todas essas folhas. Fez um jardim, colocou um homem lá, do pó da terra. Só que ele chega num ponto que ele observa que esse homem está sozinho, ele se sente muito só. Então aí ele cria a mulher, para que seja companheira desse cara, porque no capítulo 2:20 de Gênesis, diz que Deus não achou uma companheira à altura, ou seja, as mulheres que foram criadas lá no 6º dia, não eram suficientes para serem esposas de Adão, porque segundo algumas lendas aí, diz que Adão tinha 4 metros de altura, era um cara formoso, era um cara muito inteligente, tanto é que Deus leva todos os animais para que ele dê nome aos animais. Antes de colocar todos os nomes foram dados, inclusive o do dinossauro, que ele chama de behemoth. O dinossauro veio depois, em 1800 e pouco, esse nome de lagartos terríficos é dado muito tempo depois, quando começa o período de arqueologia, começa essa cadeira nas faculdades. Mas antes disso não tinha. Enfim, Deus coloca Adão lá, faz uma esposa para ele. Adão vive no paraíso 800 anos. Depois que ele cai, ele vive mais 130, ou seja, Adão viveu 930 anos. Quando Deus bota uma árvore no meio desse jardim, coloca uma árvore lá dentro e diz para Adão, olha, não consuma essa árvore, você não pode comer do fruto. Qualquer coisa aqui dentro você come, menos essa que está bem no meio do jardim. Então ele alega que pela esposa, foi enganado pela esposa, a esposa que ofereceu, e a esposa, por sua vez, enganada pela serpente, acabou fazendo com que ele consumisse aquele fruto. E, na verdade, ele é expulso do paraíso não pelo fruto que ele comeu, que é a árvore do conhecimento. Havia uma outra árvore escondida lá no paraíso, que é a árvore da vida,
E Deus, com Jesus, com as pessoas que estavam à sua volta, falou, olha, antes que ele lance mão da árvore da vida, vamos tirar ele daqui e vamos colocar ele na terra. Então Adão é expulso do paraíso junto com Eva. Ele vê a Deus mata um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva, até porque se eles fossem únicos na terra, não precisaria nem se preocupar com isso. Mas como havia gente, por causa daquelas pessoas do sexto dia, então ele resolveu cobrir Adão e Eva com o couro desse animal morto. E daí surge essa coisa do sacrifício, a expiação do pecado através da morte do animal, o sacrifício dos cordeiros que foram feitos depois dos milênios seguintes, tinham esse significado, que para cobrir esse pecado de Adão e de Eva, Deus sacrificou um animal, e isso foi levado adiante, como uma espécie de expiação de pecados, né? Essa questão aí. Passado esse período, as descendências de Adão, ele teve, em 1656 anos, ele teve 10 descendentes deles. Então, no capítulo 4 de Gênesis, Adão conhece a Eva, ou seja, ele tem relação e tem Caim e Abel. Por ciúme, Caim trouxe legumes, frutas como oferta a Deus, e Abel trouxe um cordeiro imaculado, sem mancha, sem nada, perfeito, para Deus. E Deus se agradou muito da oferta de Caim. E Abel se sentiu humilhado, se sentiu ofendido, a sua oferta a Deus não foi agradável, seu semblante caiu, então ele mata, ele chama o irmão Abel para o meio do mato e ele executa o irmão dele. Deus ainda cobra isso dele e ainda fala. Aí Caim, muito assustado, fala, olha, aonde eu for eles vão me matar por causa disso. Outras pessoas matariam, ou seja, não estou sozinho. Tinha mais gente na terra de novo. Então Deus faz uma marca, um sinal em Caim, e ele se dirige à terra de Nod, para que lá ele vá viver. Ele se casa, talvez leve uma de suas irmãs e casa-se, e tem um filho chamado Enoque, dá o nome da cidade de Enoque. Adão e Eva ainda têm um outro filho, um terceiro filho, chamado Sete. Historiadores, lendas judaicas dizem que Adão e Eva tiveram cerca de 35 meninos e de 32 meninas, mas não é nada confirmável pela Bíblia. Tem estudos que falam sobre isso. A importância sempre está nos mais velhos, no primogênito, nos primeiros, mas nunca nos demais filhos. Parece que na cultura deles a coisa não anda por aí. Então, Adão teve Sete teve Enós teve a Caimã, Mahalalel, Jared, Matusalém, Emeleque e Noé. Adão, Sete, Enós, Caimã, Mahalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Em 1656 anos, houveram 10 gerações, só que essas gerações desses caras aqui, eles viviam 900, 800 anos. E Deus, lá no capítulo 6, versículo 23 de Gênesis, mais ou menos, Deus corta isso. Ele fala assim, já que os filhos do homem acham formosas as filhas da criação, lá do sexto dia, então ele passa o tempo de vida, que era altíssimo, para 120 anos. Ele corta esse negócio. Então parece que fica claro que o homem e a mulher criados lá no sexto dia da criação, viviam 120 anos. Os descendentes de Adão eram descendentes que viviam centenas e centenas de anos. Parece que Metusalém era o mais velho, foi o que mais longe foi. O Adão viveu 930, 800 no paraíso, 130 fora. Então, ocorre isso e chega até Noé. Durante o período de Noé,
Deus se desencanta com o ser humano, porque o ser humano ele é ruim desde a sua criação, do seu nascimento. Ele não é uma pessoa, Deus parece que se ira muito com a criação dele, mas ele acha num homem, no meio daquela coisa toda, Noé, uma pessoa justa, uma pessoa de Deus, uma pessoa que ele achou que valesse a pena. Então Deus resolve sumir com tudo que está na terra e começar tudo de novo. E para isso ele gerou um dilúvio. Esse dilúvio não é um dilúvio de chuva somente. A água, ela veio de dentro da terra para fora e cobriu todas as montanhas. Então todas as águas do oceano, se você olhar, você não consegue fazer com que essas águas subam até as montanhas. Mas a Bíblia diz que rompeu do abismo essa água. E essa água fez inundar a terra, matou tudo que você imagine. E ele orientou a Noé a fazer um barco no meio do deserto. Esse barco ele tinha cerca de 500 anos, esse barco levou tempo para ser feito. Diz lendas judaicas que havia muita tentativa de sabotagem nos barcos, tentavam botar fogo, e os próprios animais que iriam nessas embarcações, os selvagens, faziam a proteção. E contam histórias desse tipo, não está na Bíblia isso. Dizem que quando Deus fala da frente do barco, que haveria uma curva que seria similar ao peito de um pássaro, ele ficou tão assustado que ele plantou uma área só de uma espécie de árvore para poder fazer essa curva. Então só ali foram 30 anos aguardando para poder usar essa madeira. E foi bastante complexo essa questão de se preparar essa embarcação. A Marinha Americana pegou a projeção, segundo a Bíblia, construiu um protótipo e ficou assustada, porque fazia os testes de corredor aquático com ondas, simulando ondas gigantescas, e ele simplesmente um barco estável, perene, e todos os grandes navios que transportam petróleo para os oceanos são todos usados à medida dessa embarcação, porque todo mundo se acha autossuficiente, mas na hora de fazer mesmo, botar dinheiro, se basearam na Arca de Noé para guardar as medidas, por medo de se afundar. Mas qualquer coisa você falaria, não foi Deus que mandou fazer assim. É padrão dos caras. Então a Arca de Noé, essa água que sai do fundo da terra, em 2006 aproximadamente, cientistas descobriram que entre o núcleo da terra e a crosta terrestre existe uma quantidade de água que é 3 vezes superior, ela é superior a 3 vezes a soma de todos os oceanos. Então eles alegam que a estabilidade da Terra é porque tem muita água no centro. E isso destruiu mais uma das teorias dos cientistas que diziam que uma bola de água caiu e bateu no planeta. Por isso que formou os oceanos. Na cabeça deles era isso. E eles venderam esse peixe e muita gente comprou. Mas agora eles descobriram que não, que essa água está no centro, está dentro da Terra. E ela é encapsulada por uma rocha azul com um nome estranhíssimo. O fato é que essa água veio de baixo para cima, ocorreu o dilúvio, subiu Noé, a esposa, 3 filhos com as suas esposas, e eles tiveram que manter. É óbvio que os dinossauros não caberiam dentro daquilo, dada ao tamanho. Se você ler Jó com calma lá pelo capítulo 40, você vai ver que Deus tinha muito orgulho de ter feito não só o homem e a mulher, mas ele também se orgulhava demais de ter feito os dinossauros. Para ele era uma coisa esplendorosa, o tamanho, a força, a imponência desse animal. Só que esse animal dentro de uma embarcação não teria condições, porque não daria para comer. Não daria para comer. Infelizmente, Noé com a família não sustentaria esses bichos acabaram morrendo. Então, esse cara
vocês vão observar, eu vou colocar um mapa para vocês verem que onde eles subiram, que era a região de Sinar, onde era, a Bíblia diz que Sinar, Suméria e Babilônia é todo o mesmo lugar. Ela sobe dali, a embarcação, e ela vai descer lá entre Irã e Turquia, lá nas montanhas dos Ararat, e depois ele volta para essa região. Então as escavações provam que essas civilizações antigas, elas foram construídas, elas foram inundadas num dado período e depois reconstruídas novamente. Então houve esse movimento. Nas montanhas do Peru foram encontrados fósseis de baleia encravados em montanhas, e a 3.000, 4.000 pés de altura. Então quando a água cobriu, ela cobriu tudo. Quando a água voltou para o centro da Terra, ela arrastou tudo o que você possa imaginar. Ela veio arrastando animais, plantas, gente, pedra, lama, lodo, e foram entrando, e foi acumulando aquele monte de material orgânico, e é por isso que nós temos as reservas de petróleo. Hoje a gente só anda de carro por causa do recuo da inundação do dilúvio, que formou as grandes reservas petrolíferas e as minas de carvão também, que são feitas baseadas em carbono. Então você imagine que hoje os cientistas eles descobrem fósseis de animais, de dinossauros, e se você perceber, não tem como você criar um fóssil simplesmente por nada, porque ele morreu e fossilizou, porque nenhum animal morre e fossiliza. Só uma grande catástrofe é que pode provocar isso, porque ele tem que ser soterrado de lama a uma determinada pressão e temperatura, senão ele não vira fóssil. Se você pegar o seu animal de estimação que venha a falecer e colocar num terreno na esperança que esse bicho cubra ele de lama, se for o caso, mas se você acha que ele vai virar um fóssil, não vai virar. Daqui a 2, 3 semanas, você vai chegar lá, tá pele e osso, e depois vai virar pó. Então o fóssil é criado a partir disso. Só que quando as águas recuam, quando elas voltam para o seu nicho, é óbvio que ela traz seres humanos, animais, ela traz vaca, porco, gado. Aí vocês vão ver que aqueles homens de Neandertal, homem de Java, o que os caras fizeram? Cavucaram e acharam lá o fêmur de um macaco com a cabeça de uma pessoa, o braço, não sei, a mandíbula de um porco, e iam juntando essas peças, limpavam para ganhar um nome, um prestígio, forçavam barra, sempre forçaram barra, para tentar provar aquelas evoluções de Darwin, que não tem fundamento algum. Então o dilúvio é o causador disso. Graças a Deus nós andamos de carro porque houve um dilúvio. Então quando essas águas retornam para o seu leito normal, com a sua família, volta para a região da Suméria, aquela região de Sinar, onde mais tarde viraria a Babilônia. Então perceba que agora, o que eu tenho na terra? Noé, sua esposa, 3 filhos com 3 noras. E toda a raça humana agora surge a partir dessas 3 raças. Dos 3 filhos de Noé, Cão, Sem e Jafé. Os semitas dão origem àqueles povos de pele clara, cabelo preto, líbios, putos, egípcios, saem desses caras. Os descendentes camitas são os que dão origem às raças coloridas, ao negro, ao japonês, ao chinês, que são descendentes de Cush, Simeu, que fazem essa geração. E os lourinhos de olho claro, sai tudo de Jafé. Então, se você pegar qualquer ser humano e voltar geneticamente nele, ele vai bater em uma dessas 3 raças. Os 3 filhos de Noé. Ele não sai disso. Muitas religiões falam dessa inundação, falam dessa família que construiu um barco e se salvou dessa inundação. E, obviamente, só Deus avisando, porque senão não conseguiria. Então,
Noé volta para o seu lugar de origem, planta uma vinha, começa uma nova vida, seus filhos começam a ter netos, e daí começa a evolução, começa o ser humano efetivamente na Terra, porque eles já existiam, foram todos eliminados, e agora voltam a existir. E aí vamos passar para uma segunda fita. Ok?